Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Há pessoas que dizem, hoje não posso ser feliz porque estou doente, porque não tenho dinheiro, porque faz muito calor, porque alguém me insultou, porque alguém deixou de me amar, porque eu não soube me dar valor, porque meu marido não é como eu esperava, porque meus filhos não me fazem felizes, porque meus amigos não me fazem felizes, porque meu emprego é medíocre, e por aí vai. Uma série de desculpas. Amo a vida que tenho, mas não porque minha vida é mais fácil do que a dos outros. É porque eu decidi ser feliz como pessoa e me responsabilizo por minha felicidade. Quando eu tiro essa obrigação do meu marido e de qualquer outra pessoa de me fazer feliz, deixo-os livres do peso de me carregar nos ombros. A vida de todos fica muito mais leve. E é dessa forma que consegui um casamento bem-sucedido ao longo de tantos anos. Nunca deixe nas mãos de outros uma responsabilidade tão grande quanto a de assumir e promover a sua própria felicidade. Seja feliz, mesmo que ele pode parecer ingênuo, né? Como é que eu vou ser feliz sozinho, não fazendo depender dos outros? Não, a gente sabe que a nossa felicidade passa pelos outros. É claro que quando eu vejo um irmão que não está bem, é natural que eu fique mais triste, mais desanimado. É natural que os fatos me atinjam, é natural que um acontecimento trágico que ocorre perto de mim tenha repercussões dentro do meu coração, que modifique o meu jeito de ser, né? Não tem como. Eu sou o tempo todo um território que é visitado por situações que não são minhas. Aliás, às vezes eu fico pensando que boa parte das situações que nos infelicitam não são nossas, não são problemas nossos, mas são problemas de pessoas diretamente ligadas a nós. Mas aí existe uma pequena diferença que a gente precisa salientar. Nesse caso, essa mulher descobriu que ela não deveria julgar o peso dessa responsabilidade de ser feliz em cima dos outros. E essa é uma atitude muito sábia, muito madura, não é? Quando a gente decide que nós administraremos este processo de felicidade a que todos nós somos chamados. É preciso a gente fazer uma distinção. O conceito de felicidade é muito mais amplo do que este conceito vazio que muitas vezes nós escutamos por aí. Às vezes, quando a gente escuta a palavra felicidade, a gente corre o risco de pensar que ela nasce facilmente, que a felicidade é uma ausência de problemas, que ser feliz é você estar conformizado, ou de acordo com a realização dos sonhos, que ser feliz é você ter um ambiente harmonioso ao seu redor. Não. A gente sabe que a felicidade ela é possível mesmo quando as coisas não estão de acordo com a nossa vontade. Mas para isso a gente precisa desenvolver dentro do nosso coração uma imunidade, uma proteção, um sistema de proteção que impeça os ataques a este processo de felicidade que eu prefiro chamar de realização humana. O ser humano feliz é aquele ser humano realizado, isto é, pegou tudo aquilo que ele tinha como possibilidades, também defeitos, ninguém tem só possibilidades, e conseguiu trabalhar bem a partir da matéria-prima que tem, que recebeu. Então tem lá alguns talentos, fez de tudo para desenvolvê-los, para crescer nesses talentos, fez de tudo para administrar bem os seus defeitos, os seus limites, e conseguiu harmonizar-se de um jeito que ele possa conviver bem com as pessoas. A realização humana passa pela satisfação profissional, passa pela satisfação pessoal de ser quem é, e passa também pela harmonia afetiva que nós podemos criar, que é justamente você amar, ser amado, ser tolerante, ser capaz de estar com o outro de maneira equilibrada, sem querê-lo
sem querer dominar a vida dele, estar de uma maneira leve, conviver, ter amigos, ter uma vida social, ter lá o seu tempo de trabalho, mas ter também o seu tempo de descanso. A realização humana, ela passa por todas essas dimensões da vida que vão dando a gente, mesmo que a gente vá envelhecendo, que a gente vá tendo dificuldades, a gente ter essa satisfação de ser quem a gente é. Porque a primeira coisa que nós precisamos quebrar dentro de nós é essa ilusão de que felicidade é não ter problemas. Aquele que espera ser feliz no dia em que não vai ter problema algum, ele pode morrer sem esperar pela felicidade. Essa felicidade não acontece assim. A gente é feliz mesmo tendo problema. Isso é, a gente pode se realizar como pessoa mesmo tendo dificuldades. E eu ousaria dizer que a dificuldade é um instrumental muito interessante para nos ajudar a ser felizes. Às vezes, porque estamos movidos por ansiedades que nos predeterminam, transformamos o que o outro nos disse naquilo que gostaríamos de ouvir. Por que a gente faz isso, né? É tão comum. Às vezes o outro nos diz alguma coisa e a nossa ansiedade é tão grande que nós já transformamos o que o outro nos diz naquilo que nós gostaríamos de ouvir. Ou então naquilo que nós imaginaríamos que o outro nos diria, né? O que também é um erro, que a gente coloca o outro dentro de uma prisão, impedindo-o de ser quem ele é e inclusive de dizer o que ele diz. O nosso entendimento nos trai. Por isso que é preciso muito discernimento, muita lucidez, para que a gente não fique alimentando dentro de nós esses processos viciosos de transformar o que o outro nos disse naquilo que nós gostaríamos de ouvir. Uma pessoa apaixonada, por exemplo, tende a ler, a escutar tudo que o outro fala, tudo que o outro escreve, a partir daquilo que está interessando a ela pensar. Como se fosse uma forma de proteção, né? Para que aquilo que a pessoa tanto deseja não venha a ruir com a realidade. Então vai imaginando que vai construindo aquele castelo de areia, de sonhos, e tudo que o outro escreve ela acha que é para ela, e tudo que o outro fala ela acha que foi para ela. Cuidado. O outro tem o direito de dizer muitas coisas e aquilo não ser para nós. Não nos sintamos o centro do mundo de ninguém. É muito pretensioso. Já aconteceu muito isso na minha vida, por ser um homem público. Quantas vezes eu publico, né? Textos, frases, e a pessoa acha que eu estou mandando recado. Oh, meu Deus. Eu, com a oportunidade que eu tenho de dizer o que eu digo para tantas pessoas, eu que tanto prezo por dizer a verdade a quem precisa ouvir, por que eu vou usar de uma rede social para mandar recado para alguém? O que pode acontecer é que, de acordo com um fato, como consequência daquele acontecimento, eu tenha ficado chateado e refletido sobre isso, escrevo um tempo depois. Eu nem gosto de escrever muito próximo do acontecimento para não dar essa impressão. Mas não, o outro tem o direito de saber da maneira mais direta. Então, tudo aquilo que a gente precisa dizer, nós precisamos dizer. Mas então, deixemos de imaginar que o outro está dizendo isso ou aquilo.
Permitamos que a palavra nos diga a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. E o que a gente imagina, porque estamos ansiosos, que tudo isso caia por terra, para que o outro possa nos dizer o que de fato ele disse, e não aquilo que gostaríamos de ouvir. Eu sempre tenho dito que a educação que gera, toda essa competição, ela tem um aspecto positivo, porque gera dentro da criança aquele desejo de ir além, de vencer, mas fico muito preocupado quando o desejo de vencer está escondendo um desejo de destruir o coleguinha. Eu sei que na vida, para vencer é preciso que alguém esteja perdendo. Ninguém pode ser vencedor se alguém de alguma maneira não perdeu ali. É natural do processo humano. O que a gente precisa fazer é educar e fazer de tudo para que as nossas crianças entendam que no momento que ela vence, ela não está vencendo sozinha. E aí a gente ensinar, e a gente tentar mostrar que a construção da vitória é sempre comunitária. Então o perdedor se sentirá um pouco mais valorizado porque ele saberá que ele contribuiu com a vitória do outro. E o outro que é vitorioso vai olhar para o perdedor como alguém que de alguma forma também participou do seu processo de vitória. Pode parecer estranho, mas a vida é assim, não é? E é por isso que você vê lá, de repente, alguém ganhou o concurso tal. Aí ele vai olhar para os outros que perderam e fala: olha, quero agradecer a todos vocês que participaram dessa minha vitória. Como é que eles participaram? Porque eles também, de alguma maneira, eram bons. E o outro, a perceber que os outros eram bons, ele quis se dedicar um pouco mais para ter condições de superá-los. Então veja bem, aqui pode haver uma lição de solidariedade. O outro reconhece que ele não está sozinho quando vence, que ele ficou estimulado pela capacidade dos outros e ele quis ir além. E os outros, da mesma forma, como já estão na condição de perdedores, eles se sentirão motivados a darem um pouco mais de si para que numa outra ocasião eles consigam vencer. O grande problema é quando nós identificamos que nesta relação de vencedor e perdedor existe aquele desejo quase que primata, muito primário na vida humana, de fazer da vitória uma instância de humilhação do outro. Não é por aí. E eu acho que isso a escola precisa ensinar, a família precisa ensinar e a religião também precisa ensinar, porque também nós, de alguma maneira, a gente acabou estragando muita gente quando a gente ensinou. A gente quis tornar pública a virtude e o defeito para fazer uma comparação. Olha como esse menino é melhor que o outro. Não. Isso é muito danoso na vida humana. A gente mostra o modelo positivo, fala: gente, vamos todo mundo ser como ele. Não precisa mostrar o outro para ser um motivo de humilhação e de chacota. Não, mostramos o bom exemplo e a gente tenta segui-lo. É por isso que a gente apresenta Jesus o tempo todo, Porque ele é o bom exemplo que eu quero seguir. Ele é o bom exemplo que eu quero ter como referência. E é por isso que todo modelo educacional, na família, na escola, que tenha Jesus como pedagogia, como centro pedagogo, aquele que nos ensina e que nos conduz pela mão, sempre vai ensinar que a solidariedade, a fraternidade são processos e são realidades essenciais na vida humana. Que até mesmo para a gente se sentir um vencedor feliz, a gente dormir satisfeito com a vitória, a gente precisa saber que para vencer, a gente não humilhou ninguém. Mas ao contrário, a gente soube reconhecer a importância do outro na nossa história. É por isso que aí o vencedor que tem essa consciência, ele nunca será arrogante, mas ele será sempre grato àqueles que o ajudaram a chegar onde ele. O Verbo encarnado, isso é, Jesus, porque Cristo já é um título atribuído, Jesus viveu na sua história todo o processo humano. Isto é, poderíamos dizer,
Jesus sendo Deus, ele andou mais cedo do que as outras crianças? Será que ele foi privilegiado em ter alguns dons especiais, por exemplo, em poder ficar de pé antes da hora? Não. Jesus viveu e cumpriu todos os passos que o ser humano precisa viver, porque senão Deus estaria violando esta liberdade, né? Ou não estaria cumprindo na totalidade o mistério da encarnação. A gente diz que a única coisa que Jesus não experimentou da humanidade foi o pecado. Mas por quê? Porque ele foi um homem que viveu com retidão o tempo todo a experiência de ser quem ele era. É claro que ele não poderia experimentar a experiência do pecado original, porque ele veio para corrigir o pecado. Então, aí no paralelo da cristologia com a antropologia, na antropologia você tem a figura de Adão. Na cristologia você tem a figura de Jesus. Então, Jesus está para a humanidade para resolver o problema que Adão provocou. Mas veja bem, aí você poderia falar assim, então Jesus foi enviado ao mundo para resolver problema. Não. O mistério da encarnação aconteceria mesmo que não tivesse havido o pecado na história da humanidade. Isso é muito bonito a gente compreender. Deus gostaria de experimentar a realidade humana e já estava, no prólogo de João você já vê que desde o início a presença do Verbo já está no processo da criação do mundo. E que depois o próprio Verbo viria experimentar a vida na Terra. Então essa é a teologia. A cristologia explicitando que Jesus viveu todo o processo humano, inclusive o de morrer. E ao morrer, ele traz a realidade humana para uma nova realidade, que é a ressurreição. Que até então o pecado de Adão nos configurava para a morte. Ele nos jogava para a morte. O pecado de Adão colocou dentro de nós uma herança que você tem, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente queira tirar o nome dos testamentos agora, não tem como. Nós somos marcados pelo pecado original, pelo limite original, dê o nome que você quiser. De qualquer maneira, ao descer à mansão dos mortos, Jesus experimenta a totalidade dessa encarnação. Mas dali vem o novo sentido da morte, que é justamente a ressurreição, que é essa categoria nova que vai nos livrar da condenação da morte eterna. Não é verdade? Porque a partir do momento que Jesus ressuscita, e já que ele é humano, toda a humanidade cumpre com ele o destino que um dia Jesus, isso é, ele vive antes de todos nós aquilo que toda a humanidade vai viver. Ele ressuscita e nos coloca então agora nessa vocação de também sermos direcionados e chamados à eternidade, à vida de ressurreição. Que ela pode ser desdobrada o tempo todo na vida prática. Tem um aqui que eu achei muito interessante. Ele falou assim: Padre Fábio, eu tenho frequentado a Igreja Católica, mas atualmente tenho tido muita dificuldade de participar da minha comunidade, pois eu esbarro o tempo todo na hipocrisia das pessoas. Eu vejo muita gente trabalhando, mas não pelo valor da evangelização, mas por vaidade, usando da igreja como lugar de projeção pessoal. E isso tem enfraquecido muito a minha fé. Gostaria que o senhor falasse sobre essa questão. A minha pergunta é: a nossa fé em Deus depende das pessoas? Meu Deus do céu. O que você acha, Vanilson? Depende ou não? Não depende, mas esbarra, né? Esse é o problema. Vamos fazer uma distinção. A fé é um dom que nós recebemos de Deus e que precisa ser desenvolvido à medida em que a gente vai vivendo. Por que precisa ser desenvolvido? Porque a fé que eu tenho no momento em que eu sou criança, ela não serve à medida em que que o meu desenvolvimento intelectual, né? À medida que eu vou ficando mais capacitado para questões mais amplas e abrangentes da realidade, eu preciso de ultrapassar esses limites da fé infantil. Então a fé é um processo humano que é dom de Deus na minha vida, que eu vou descobrindo e vivendo esse processo dela o tempo todo. Quando eu pergunto, né, a minha fé depende das pessoas? Depende, porque quando eu estou vivendo o meu processo de fé, eu tenho pessoas ao meu redor.
Mas dizer que a fé depende não significa que ela está condicionada, não significa que eu vou deixar de acreditar por causa daquela pessoa. Isso se eu já tenho uma maturidade na fé, isso é, se eu já vivi o meu processo de fé e admiti esse crescimento. Se eu pude experimentar essa maturidade da fé, é natural que eu vá depender menos das pessoas. A fé imatura, ela vai depender mais. Quando eu estou num estágio de fé, eu preciso do testemunho dos outros. Quando eu estou lá, quando eu sou criança, quando eu sou adolescente, quando eu ainda não tenho uma fé muito consistente, eu vou precisar do testemunho das pessoas. À medida em que eu faço a minha experiência, que eu mergulho em Deus e faço por mim mesmo, essa experiência que vai me marcar e que vai me definir como um homem de fé, a minha dependência das realidades humanas, ela acaba sendo bem mais tranquila. Vai ficando menos pesado, vai pesando menos dentro do meu contexto humano a presença do outro. Mas ela ainda continua esbarrando nela, porque a fé é vivida também em comunidade. Quando você diz que você tem dificuldade de olhar para as pessoas que estão na sua comunidade, de interpretar, de viver, com elas essa partilha, e de descobrir que às vezes elas fragilizam a sua fé, significa que você está também reconhecendo que a sua fé não está tão madura assim, que é bom você viver esse crivo. Não é nenhum problema você descobrir, a partir desse testemunho ruim das pessoas, que você ainda está precisando aumentar e viver com mais fecundidade a sua fé. Quantas vezes na minha vida eu reconheço isso? Olho para alguém que não está testemunhando do jeito certo, que está fazendo tudo errado, e eu vivo aquela tentação de pensar, eu vou deixar de acreditar. A gente que conhece os bastidores, muitas vezes, da fé, nós corremos um risco muito grande. Quanto mais a pessoa trabalha dentro da comunidade, mais contato ela vai ter com a fragilidade das pessoas. Ela vai ver que a fé passa o tempo todo pelas realidades humanas. E aí a gente precisa distinguir, A igreja é santa, mas é também pecadora. Então, ao olhar para as fragilidades do meu irmão, eu não tenho que perder a minha fé em Deus. Eu tenho que ficar mais observante para as fragilidades do meu irmão que estão em mim também. O respeito às regras divinas é sinal de amadurecimento místico. Mas há um detalhe a ser observado. Não basta obedecer. Carece que a obediência seja ato livre, movimento natural que o coração realiza por reconhecer o valor que se alberga na regra. A lei sagrada não foi estabelecida para nos oprimir. Ela é fruto do amor divino. A primeira referência que dela temos está no livro de Gênesis, na passagem que Deus ordena a Adão e Eva permanecerem dentro dos limites do paraíso. Uma regra foi estabelecida, mas não era sem motivo. Era para que o encontro fosse possível. O paraíso era o lugar delimitado para o encontro. Os limites estabelecidos facilitavam o encontro entre Deus e a humanidade recém-criada. O estatuto divino salvaguardava a Adão e Eva o direito de serem encontrados pelo Criador. Veja bem, na ordem divina temos a explicitação do caráter positivo da regra. Obedecer não era somente uma obrigação. Antes disso, era o direito de ser encontrado. Não ultrapassar os limites estabelecidos era garantir a proximidade com o Criador. Incomodado com essa harmonia, o diabo resolveu agir. A serpente colocou no coração deles a dúvida. Eles deixaram de saber o que era realmente bom. Interpretaram a proteção como uma privação. A palavra amorosa que recomendava desfrutar os limites do paraíso foi distorcida. O direito foi interpretado como fardo e obrigação. Mas o pedido de Deus não cerceava a liberdade humana. Permanecer dentro do paraíso era um exercício de liberdade. Sair também, mas nesse caso era preciso abrir mão de estar sob a proteção, que para ser amorosa carece estabelecer limites.
Só quem ama estabelece, compreende e respeita os limites. Mas não foi assim que me ensinaram. Passei boa parte de minha vida firmado no legalismo da regra. Nunca interpretei a obediência como um direito, apenas como um dever. Fui privado de compreender que estar sob a autoridade divina era o mesmo que ser amado. É regra da vida. Toda criança tem o direito de obedecer a alguém. Sim, é direito que não se pode ser negligenciado. Por não ser capaz de decidir sozinha, é seu direito que alguém a oriente nas questões que escapam à sua capacidade de compreensão. É dessa obediência que nasce a confiança que lhe proporciona crescer e alcançar autonomia, liberdade interior. É crime privar uma criança de direcionamentos. Não é saudável não estabelecer regras, limites, mas é preciso explicitar os motivos. A proteção é desdobramento do amor, do desejo de que o outro não se perca, de que ele possa, pela observância saudável da regra, alcançar a liberdade que nos liberta de nós mesmos. Mas eu desconhecia esse avesso. O texto sagrado não me comunicava outra coisa senão a restrição. Porém, demorei para compreender o outro lado da legislação divina, que ali começou a ser estabelecida e que finalmente foi entregue a Moisés. A lei não se limita a ser um estatuto de restrições. Ela é muito mais que um código moral a ser observado. Ela é fonte de vida. E por trás das palavras que ordenam um modo de viver, encontramos uma exortação ao crescimento, um conselho amável que nos encaminha ao aperfeiçoamento. A lei é um referencial de limites e possibilidades. Sobre esses dois pilares ela é edificada. Dela se desdobram direitos e deveres. A lei nos possibilita quando nos limita, mas também limita quando nos possibilita. Não é um jogo de palavras, é a explicitação da complementariedade que lhe é inerente. As duas dimensões podem nos favorecer, e disso eu fui privado. Deixei de conhecer a dimensão amorosa da lei, deixei de experimentá-la como um instrumento libertador que poderia facilitar a minha relação com Deus e com a humanidade. Faltou dar o segundo passo. Não me ensinaram que na lei o amor está albergado. E assim tornei-me um religioso fiel, um profundo conhecedor de todos os estatutos que há séculos foram recrutados pela cultura religiosa de minha ascendência. Um homem que não se economizou no conhecimento das Escrituras, que honrou a tradição e que se esmerou para buscar a coerência que a letra escrita me pedia. Amarrei a lei ao corpo, cingi meus rins com a palavra sagrada, quis trazer grudada ao corpo a recomendação revelada aos meus pais, o sábio conselho que nos veio dos céus, trazido pelas mãos dos escolhidos, dos que trouxeram na alma a brasa da profecia, a voz humana que nos trazia os recados celestes. O Verbo encarnado, isso é, Jesus, porque Cristo já é um título atribuído, Jesus viveu na sua história todo o processo humano. Isto é, poderíamos dizer, Jesus sendo Deus, ele andou mais cedo do que as outras crianças? Será que ele foi privilegiado em ter alguns dons especiais, por exemplo, em poder ficar de pé antes da hora? Não. Jesus viveu e cumpriu todos os passos que o ser humano precisa viver, porque senão Deus estaria violando esta liberdade, né? Ou não estaria cumprindo na totalidade o mistério da encarnação. A gente diz que a única coisa que Jesus não experimentou da humanidade foi o pecado. Mas por quê? Porque ele foi um homem que viveu com retidão o tempo todo a experiência de ser quem ele era. É claro que ele não poderia experimentar a experiência do pecado original, porque ele veio para corrigir o pecado. Então, aí no paralelo da cristologia com a antropologia, você tem. Na antropologia você tem a figura de Adão.
Na cristologia você tem a figura de Jesus. Então, Jesus está para a humanidade para resolver o problema que Adão provocou. Mas veja bem, aí você poderia falar assim, então Jesus foi enviado ao mundo para resolver problema. Não. O mistério da encarnação aconteceria mesmo que não tivesse havido o pecado na história da humanidade. Isso é muito bonito a gente compreender. Deus gostaria de experimentar a realidade humana e já estava, no prólogo de João você já vê que desde o início a presença do Verbo já está no processo da criação do mundo. E que depois o próprio Verbo viria experimentar a vida na Terra. Então essa é a teologia. A cristologia explicitando que Jesus viveu todo o processo humano, inclusive o de morrer. E ao morrer, ele traz a realidade humana para uma nova realidade, que é a ressurreição. Que até então o pecado de Adão nos configurava para a morte. Ele nos jogava para a morte. O pecado de Adão colocou dentro de nós uma herança que você tem, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente queira tirar o nome dos testamentos agora, não tem como. Nós somos marcados pelo pecado original, pelo limite original, dê o nome que você quiser. De qualquer maneira, ao descer à mansão dos mortos, Jesus experimenta a totalidade dessa encarnação. Mas dali vem o novo sentido da morte, que é justamente a ressurreição, que é essa categoria nova que vai nos livrar da condenação da morte eterna. Não é verdade? Porque a partir do momento que Jesus ressuscita, e já que ele é humano, toda a humanidade cumpre com ele o destino que um dia Jesus, isso é, ele vive antes de todos nós aquilo que toda a humanidade vai viver. Ele ressuscita e nos coloca então agora nessa vocação de também sermos direcionados e chamados à eternidade, à vida de ressurreição. Que ela pode ser desdobrada o tempo todo na vida prática. Tem um aqui que eu achei muito interessante. Ele falou assim: Padre Fábio, eu tenho frequentado a Igreja Católica, mas atualmente tenho tido muita dificuldade de participar da minha comunidade, pois eu esbarro o tempo todo na hipocrisia das pessoas. Eu vejo muita gente trabalhando, mas não pelo valor da evangelização, mas por vaidade, usando da igreja como lugar de projeção pessoal. E isso tem enfraquecido muito a minha fé. Gostaria que o senhor falasse sobre essa questão. A minha pergunta é: a nossa fé em Deus depende das pessoas? Meu Deus do céu. O que você acha, Vanilson? Depende ou não? Não depende, mas esbarra, né? Esse é o problema. Vamos fazer uma distinção. A fé é um dom que nós recebemos de Deus e que precisa ser desenvolvido à medida em que a gente vai vivendo. Por que precisa ser desenvolvido? Porque a fé que eu tenho no momento em que eu sou criança, ela não serve à medida em que que o meu desenvolvimento intelectual, né? À medida que eu vou ficando mais capacitado para questões mais amplas e abrangentes da realidade, eu preciso de ultrapassar esses limites da fé infantil. Então a fé é um processo humano que é dom de Deus na minha vida, que eu vou descobrindo e vivendo esse processo dela o tempo todo. Quando eu pergunto, né, a minha fé depende das pessoas? Depende, porque quando eu estou vivendo o meu processo de fé, eu tenho pessoas ao meu redor. Mas dizer que a fé depende não significa que ela está condicionada, não significa que eu vou deixar de acreditar por causa daquela pessoa. Isso se eu já tenho uma maturidade na fé, isso é, se eu já vivi o meu processo de fé e admiti esse crescimento. Se eu pude experimentar essa maturidade da fé, é natural que eu vá depender menos das pessoas. A fé imatura, ela vai depender mais. Quando eu estou num estágio de fé, eu preciso do testemunho dos outros. Quando eu estou lá, quando eu sou criança, quando eu sou adolescente, quando eu ainda não tenho uma fé muito consistente, eu vou precisar do testemunho das pessoas. À medida em que eu faço a minha experiência, que eu mergulho em Deus e faço por mim mesmo, essa experiência que vai me marcar e que vai me definir como
um homem de fé, a minha dependência das realidades humanas, ela acaba sendo bem mais tranquila. Vai ficando menos pesado, vai pesando menos dentro do meu contexto humano a presença do outro. Mas ela ainda continua esbarrando nela, porque a fé é vivida também em comunidade. Quando você diz que você tem dificuldade de olhar para as pessoas que estão na sua comunidade, de interpretar, de viver, né, com elas essa partilha, e de descobrir que às vezes elas fragilizam a sua fé, significa que você está também reconhecendo que a sua fé não está tão madura assim, que é bom você viver esse crivo. Não é nenhum problema você descobrir, a partir desse testemunho ruim das pessoas, que você ainda está precisando aumentar e viver com mais fecundidade a sua fé. Quantas vezes na minha vida eu reconheço isso? Olho para alguém que não está testemunhando do jeito certo, que está fazendo tudo errado, e eu vivo aquela tentação de pensar, eu vou deixar de acreditar. A gente que conhece os bastidores, muitas vezes, da fé, nós corremos um risco muito grande. Quanto mais a pessoa trabalha dentro da comunidade, mais contato ela vai ter com a fragilidade das pessoas. Ela vai ver que a fé passa o tempo todo pelas realidades humanas. E aí a gente precisa distinguir, né? A igreja é santa, mas é também pecadora. Então, ao olhar para as fragilidades do meu irmão, eu não tenho que perder a minha fé em Deus. Eu tenho que ficar mais observante para as fragilidades do meu irmão que estão em mim também. O respeito às regras divinas é sinal de amadurecimento místico. Mas há um detalhe a ser observado. Não basta obedecer. Carece que a obediência seja ato livre, movimento natural que o coração realiza por reconhecer o valor que se alberga na regra. A lei sagrada não foi estabelecida para nos oprimir. Ela é fruto do amor divino. A primeira referência que dela temos está no livro de Gênesis, na passagem que Deus ordena a Adão e Eva permanecerem dentro dos limites do paraíso. Uma regra foi estabelecida, mas não era sem motivo. Era para que o encontro fosse possível. O paraíso era o lugar delimitado para o encontro. Os limites estabelecidos facilitavam o encontro entre Deus e a humanidade recém-criada. O estatuto divino salvaguardava a Adão e Eva o direito de serem encontrados pelo Criador. Veja bem, na ordem divina temos a explicitação do caráter positivo da regra. Obedecer não era somente uma obrigação. Antes disso, era o direito de ser encontrado. Não ultrapassar os limites estabelecidos era garantir a proximidade com o Criador. Incomodado com essa harmonia, o diabo resolveu agir. A serpente colocou no coração deles a dúvida. Eles deixaram de saber o que era realmente bom. Interpretaram a proteção como uma privação. A palavra amorosa que recomendava desfrutar os limites do paraíso foi distorcida. O direito foi interpretado como fardo e obrigação. Mas o pedido de Deus não cerceava a liberdade humana. Permanecer dentro do paraíso era um exercício de liberdade. Sair também, mas nesse caso era preciso abrir mão de estar sob a proteção, que para ser amorosa carece estabelecer limites. Só quem ama estabelece, compreende e respeita os limites. Mas não foi assim que me ensinaram. Passei boa parte de minha vida firmado no legalismo da regra. Nunca interpretei a obediência como um direito, apenas como um dever. Fui privado de compreender que estar sob a autoridade divina era o mesmo que ser amado. É regra da vida. Toda criança tem o direito de obedecer a alguém. Sim, é direito que não se pode ser negligenciado. Por não ser capaz de decidir sozinha, é seu direito que alguém a oriente nas questões que escapam à sua capacidade de compreensão. É dessa obediência que nasce a confiança que lhe proporciona crescer e alcançar autonomia, liberdade interior. É crime privar uma criança de direcionamentos.
Não é saudável não estabelecer regras, limites, mas é preciso explicitar os motivos. A proteção é desdobramento do amor, do desejo de que o outro não se perca, de que ele possa, pela observância saudável da regra, alcançar a liberdade que nos liberta de nós mesmos. Mas eu desconhecia esse avesso. O texto sagrado não me comunicava outra coisa senão a restrição. Porém, demorei para compreender o outro lado da legislação divina, que ali começou a ser estabelecida e que finalmente foi entregue a Moisés. A lei não se limita a ser um estatuto de restrições. Ela é muito mais que um código moral a ser observado. Ela é fonte de vida. E por trás das palavras que ordenam um modo de viver, encontramos uma exortação ao crescimento, um conselho amável que nos encaminha ao aperfeiçoamento. A lei é um referencial de limites e possibilidades. Sobre esses dois pilares ela é edificada. Dela se desdobram direitos e deveres. A lei nos possibilita quando nos limita, mas também limita quando nos possibilita. Não é um jogo de palavras, é a explicitação da complementariedade que lhe é inerente. As duas dimensões podem nos favorecer, e disso eu fui privado. Deixei de conhecer a dimensão amorosa da lei, deixei de experimentá-la como um instrumento libertador que poderia facilitar a minha relação com Deus e com a humanidade. Faltou dar o segundo passo. Não me ensinaram que na lei o amor está albergado. E assim tornei-me um religioso fiel, um profundo conhecedor de todos os estatutos que há séculos foram recrutados pela cultura religiosa de minha ascendência. Um homem que não se economizou no conhecimento das Escrituras, que honrou a tradição e que se esmerou para buscar a coerência que a letra escrita me pedia. Amarrei a lei ao corpo, cingi meus rins com a palavra sagrada, quis trazer grudada ao corpo a recomendação revelada aos meus pais, o sábio conselho que nos veio dos céus, trazido pelas mãos dos escolhidos, dos que trouxeram na alma a brasa da profecia, a voz humana que nos trazia os recados celestes. A Fabiana escreve, ela também está agradecendo, ela diz que há alguns meses ela vinha passando por diversas dificuldades emocionais e depois ela começou uma leitura da Bíblia, uma oração diária, ficou motivada a fazer isso. Aí ela diz: padre, eu sou evangélica e eu estava muito afastada da espiritualidade. Embora tenha muito respeito pelas demais religiões, mas eu fui muito abençoada com essa leitura naquele dia e com aquela palestra. Eu senti em meu coração a libertação de muitas amarras que me afastavam dessa felicidade, onde eu pude vivenciar o significado da frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sou grata a Deus e a sua pessoa por esse momento. Que Deus o abençoe sempre em sua missão e todas as pessoas porventura passarem pela sua vida, também disse as pessoas que ouvirem o testemunho dessa mensagem. Muito obrigado, Fabiana. Obrigado pelo seu testemunho. Que bom, minha filha. Toda vez que a gente se dispõe a estar em contato com a palavra de Deus e a gente permite que essa palavra nos ilumine, que às vezes você pode ler e não permitir que ela te ilumine. A palavra de Deus, quando nós abrimos o nosso coração para ela, o Espírito age em nós sim. E às vezes é uma frase só. A sua rema naquele momento foi uma única frase que provocou dentro do seu coração um movimento. É assim que começa. As grandes conversões costumam começar com uma revolução de uma frase. Uma frase revoluciona o nosso coração e a partir daquela revolução
a gente vai se encaminhando para outras transformações, e quem leva isso a sério nunca termina. A gente vai morrer sem ter finalizado o processo da conversão. É interessante como algumas coisas se resolvem dentro de nós assim, não é? De repente, aquela pessoa é tão pesada para você, e você vai fazendo um trabalho com aquela pessoa, você vai pedindo a Deus condições de compreendê-la, de acolhê-la. De repente você tinha tantas mágoas dela, tantos ressentimentos. Eu particularmente sou assim. E você vai caminhando naquilo que antes é escuro, difícil, pesado, e um belo dia você acorda com o coração todo leve. Isso é um fruto da verdade em nós. Porque qual é a verdade que deve prevalecer? Que tudo isso é que tudo isso é bobagem. Que não vale a pena guardar rancores, que não vale a pena guardar ressentimentos. Todo mundo sabe disso. A ciência nos prova que guardar mágoas e ressentimentos adoecem o nosso coração. Adoece o nosso coração. Mas não basta saber. Eu já tenho conhecimento da verdade, mas eu ainda não sei praticar essa verdade. Aí você vai. De repente, num determinado momento da sua vida, tudo aquilo cai por terra, você é capaz de olhar nos olhos daquela pessoa, pedir perdão, conceder perdão, e você percebe que realmente foi a melhor coisa que você fez. A verdade nos iluminou. Está vendo como saber a verdade não é o suficiente? Ter o conhecimento da verdade não é o suficiente. É preciso que a gente tenha coragem de caminhar no caminho que nos leva à apreensão dessa verdade. Por que às vezes a gente tem tanta dificuldade de compreender a verdade? Não é porque a verdade está indisposta ao ser humano, não. É porque nós estamos com muitas amarras que nos indispõem à verdade. Quer dizer, a gente pode pensar, por que Deus não se manifesta na vida daquele rapaz? Por que Deus não faz um milagre na vida dele? Porque falta a gente abrir a picada para que Deus possa fazer ou realizar o milagre na nossa vida. E onde é que estão essas amarras, esses empecilhos, esses obstáculos? Dentro da nossa consciência, da imagem errada que nós construímos de Deus. Gente, boa parte das pessoas religiosas que eu conheço vivem culpadas. Se sentem culpadas o tempo todo. Tem medo de Deus, como tantas vezes a gente já refletiu. Esqueceram de nos dizer que Deus é amor. E a gente passou a nossa vida religiosa assim, vivendo as obrigações da religião. Porque às vezes a gente passa boa parte da nossa vida, do nosso tempo, a gente perde, digamos assim, com os estereótipos de Deus. E às vezes a gente não acredita em Deus. A gente viu uma máscara que eles falam que é Deus e a gente acredita naquela máscara. Não. A gente não tem que acreditar em máscara. A gente tem o direito de ver a face dele. A gente tem o direito de mergulhar no coração dele. Olha que coisa ousada. É a proposta de Jesus. Como é que nós mergulhamos no coração de Deus? Através do coração de Jesus. A palavra de Jesus nos revela quem é Deus. Jesus nos ensina que Deus tem um carinho e um respeito imenso pelo pecador, e que a vida dele, o mistério da encarnação, essa presença de Deus na história, foi justamente para mostrar isso, que ninguém pode ficar julgado fora. Como é que eu posso conciliar o Deus do Antigo Testamento com Deus manifestado em Jesus? Aí é a travessia que todos nós precisamos fazer.
Todos nós precisamos fazer isso. Todos nós temos necessidade de viver essa travessia. Eu, você. Eu não sei em que ponto dessa estrada você está. Eu ainda tenho muita noite em torno de mim. Eu ainda tenho muita escuridão em torno de mim. Mas eu estou consciente de que eu estou caminhando na direção dessa luz. Eu quero, sim, ser. Em toda a estrutura da minha vida, no meu jeito de pensar, no meu jeito de agir, eu quero ser um filho do Novo Testamento. Eu ainda trago muitas coisas dentro do meu coração que me remetem ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento precisa ser a base, o meu sustento de todas as leis, de toda a fé que eu recebi de Abraão, de Moisés, os patriarcas, os profetas. O Antigo Testamento está aqui para me ajudar, para me dar sustento, mas é o Novo Testamento que tem que nortear as minhas ações. E esse itinerário é meu, é seu. Todos nós somos, de alguma maneira, discípulos da madrugada, caminhando na direção desta luz. O processo em Deus não termina. E é por isso que a humildade é tão necessária na vida de um cristão. Porque é a humildade que não vai permitir que a gente se sente pronto, que a gente se sinta pronto. É a humildade que vai fazer com que a gente tenha condições de olhar para o nosso processo e identificar que ainda existe muita estrada pela frente. E Fabiana, toda vez que nós nos dispomos a ouvir a palavra de Deus, e todas as vezes que nós levamos a sério o que essa palavra revoluciona em nós, nós chegamos sim ao conhecimento da verdade. Nunca a verdade na totalidade, porque ela nem cabe dentro de nós. A verdade é tão grande, ela é tão preciosa, ela é tão grandiosa, que não cabe dentro do nosso coração. A gente vai aos poucos recolhendo, como se estivéssemos pela estrada, recolhendo pequenas pedras preciosas que a gente vai encontrando. Ou como o garimpeiro, que passa a sua vida extraindo do garimpo inúmeras pedras preciosas para juntar um único tesouro. É assim que a gente faz. A gente acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Toda a verdade divina está manifestada em Jesus. Ele é a plenitude da verdade. Nós já temos essa plenitude, mas ela não cabe toda dentro de nós. A gente precisa da vida inteira para ir administrando essa verdade. Por quê? Não basta conhecer a verdade, é preciso praticá-la. E a prática, ela vai acontecer ao longo da vida, no dia a dia. É processual. O conhecimento da verdade vai me dando condições de identificar, no processo dos meus dias, essa íntima identificação entre o que eu sou e a verdade que me foi revelada. É interessante que o processo terapêutico faz a mesma coisa com a gente. Quando você tem um trauma, por exemplo, o psicoterapeuta, através de uma abordagem, sei lá qual é a linha que ele vai usar, mas geralmente abordagens conscientes, ele vai nos ajudando a compreender o porquê de termos sido traumatizados naquela hora. O trauma é sempre uma realidade que a gente não pôde compreender naquele momento. E a partir da experiência terapêutica, nós vamos caminhando. É como se a gente fosse ascendendo, andando numa estrada, onde cada vez vai ficando mais dia. Você sai à noite, está tudo muito escuro, e à medida que você vai andando, o dia vai nascendo. Então você vai identificando os motivos do trauma. Você vai tomando contato com a verdade. Por que eu sinto isso? Por que aquela situação me traumatizou tanto?
E quais são as consequências deste trauma hoje na minha vida? Então você começa a recrutar esse conhecimento através do terapeuta, que vai te ajudando a iluminar a sua consciência. E a tomada de consciência de tudo isso vai lhe colocando em contato com a verdade. De repente aquele trauma não existe mais. Ele foi resolvido. Por quê? Você andou da noite para a luz do dia. Amanheceu na sua vida. O coração que vai ser tocado é aquele coração que se reconhece. É aquele coração que já está com coragem de dizer quem é. Ali Deus trabalha. Ali Deus opera. Porque onde existe hipocrisia, onde existe falsidade, Deus vai ter muita dificuldade de agir. Não porque Ele não quer. É porque a falsidade e a hipocrisia funciona como um plástico que a gente coloca por cima e a água não penetra para fertilizar a terra e as sementes que estão ali dentro. Por isso, não tenha medo de reconhecer quais são os seus defeitos, quais são os limites e qual é a luta que você precisa estabelecer para superar tudo isso. Porque reconhecer tudo isso já é dar um passo na direção da vitória. E você merece. Tenho certeza disso, sem medo de errar. Por causa da fé que eu professo. Por causa do Jesus que eu conheço. Deus não quer que ninguém morra fracassado. Deus nos quer experimentando o melhor da vida. Deus nos quer tocando no mais bonito dos nossos sentimentos. Deus nos quer explorando as nossas possibilidades. Deus nos quer quebrando as muralhas. Deus nos quer quebrando as distâncias. Deus nos quer criando laços. Deus nos quer verdadeiros, fiéis, livres. Deus nos quer construindo uma história que vale a pena. E é por isso que toda vez que nós reconhecemos que isso não está acontecendo em nós, é gesto de conversão analisar o que está errado e trabalhar para recuperar o que está errado. Nós não estamos condenados. A condenação seria: eu não tenho mais o direito de lutar. Aliás, isso deve ser muito triste. Uma pessoa não ter mais direito de lutar. Restringir a possibilidade de luta de uma pessoa. Mas nós temos o direito. E por menor que seja esse direito, se a gente o exerce bem, aos poucos ele vai dilatando. Porque ninguém pode segurar o ser humano que sabe aonde quer chegar. A Cristina, ela está sentindo medo de morrer. Ela me diz assim: padre, tenho fraquejado muito na fé, estou sentindo muito medo de morrer, de que alguém da minha família morra. E vou tentar explicar. O motivo foi o falecimento da minha sogra. Depois da morte dela, padre, eu não tenho conseguido vencer esse pânico. Eu sempre imagino que vai morrer alguém da minha casa, sempre fico com pensamentos obsessivos, pensando que nada mais vai existir depois da morte, que tudo isso aqui é em vão. E me angustia demais olhar para as pessoas que eu tenho e pensar que eu posso perdê-las a qualquer momento. O que eu posso fazer, padre? Minha filha, eu não sei quanto tempo tem que a sua sogra morreu, mas a gente sempre passa por um processo assim, toda vez que a gente perde alguém. É natural que na nossa vida a gente sinta medo de perder quando perdeu. É como que se aquela perda abrisse os nossos olhos para que nada é eterno, de que a gente perde sim, o tempo todo alguém vai morrer, o tempo todo nós vamos ter de lidar com o limite. Agora, o que a gente precisa fazer é encaminhar o nosso luto de maneira que ele não venha nos causar esse pânico. Como que a gente pode fazer? Eu acho que a oração ainda é o melhor caminho para nós curarmos esses traumas. É claro que buscar a ajuda de um psicólogo, quando isso se estende muito. Mas sabe, antes de você dormir, você rezar um salmo de confiança. Tem tantos salmos aí na Sagrada Escritura que
que nos ajudam a dizer essa confiança. O Senhor é minha força, é a minha proteção, em Ti nada temerei. De você buscar uma palavra, uma oração, de você pedir a oração de outras pessoas. Os grupos da renovação carismática, eles são muito bons nesse sentido. Porque lá existem pessoas que gostam de rezar umas pelas outras. É tão bom quando alguém põe a mão na nossa cabeça, reza por nós. A gente se sente mais acolhido, sobretudo no momento dessa fragilidade, Cristina. Procure participar de um grupo de oração, procure fazer a leitura de um salmo de confiança ao final da noite. Não perca a oportunidade de criar essa vida mística. Sabe, a oração ela tem um efeito terapêutico sobre nós. Nós precisamos rezar. E essa oração, ela pode ser feita através da palavra, ela pode ser feita dentro de uma igreja silenciosa, sabe? Você de vez em quando se refugiar na igreja da sua cidade, no horário em que não tenha muitas pessoas, fica ali, diante do Santíssimo, fique em silêncio e peça a Deus que Ele venha preencher esses espaços que foram abertos pela perda daquela pessoa. Você perdeu a sua sogra, ela devia ser uma pessoa importante para você, você devia ser muito ligada a ela, e agora está sentindo essa insegurança, que é um processo humano natural, mas que a oração pode nos ajudar muito. Cada vez mais eu tenho acreditado nisso, viu, minha gente? Que o cuidado de Deus muitas vezes na minha vida é fechar portas. Interessante, né? Como nós temos dificuldade de entender o amor no momento que alguma coisa nos é negado. É assim com a nossa mãe, com o nosso pai, né? Quando você pede a ela alguma coisa, ela fala não para você. Talvez não agora mais, mas em outros momentos da sua vida. E você, porque não sabia compreender o motivo do não, achava que ela não te amava, que era desaforo, né? Só depois, com a experiência do tempo, de amadurecer, de ser pai também, quem sabe, de ser mãe também, é que você descobre que boa parte das demonstrações de amor do seu pai e da sua mãe na sua vida vieram através de nãos. Restrições que eram absolutamente necessárias. Restrições que eram absolutamente favoráveis a você. Eu fico pensando que conhecer o amor de Deus na nossa vida é justamente ser capaz de entender os nãos. Hoje eu estava ouvindo aquela música antiga, lembra do Gonzaguinha? Como é que é o tom, Cristian? Acho que é esse tom mesmo, vai. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho, descobrir seu lugar. Aí o refrão, que é a parte que eu quero. Você verá que é mesmo assim, a história não tem fim, continua sempre que você responde sim. Na sua imaginação, para sua imaginação, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. Ah, é difícil demais, não é? Sorrir quando o mundo diz não para a gente. Sorrir quando você tem que enfrentar o não da vida. Porque não é sempre que acontece como nós queremos. As pessoas morrem antes da hora, né? Na nossa compreensão. As pessoas vão embora antes do tempo. A gente nunca está satisfeito com o que a gente viveu, com o que a gente teve. Então, como é difícil a gente lidar com o não que a vida nos deu. Ah, mas eu queria tanto isso para mim, padre, e não tive. E aí você descobrir a arte de sorrir, mesmo quando o mundo diz não. Gonzaguinha sabia das coisas. Já estava mergulhado na sensibilidade do mundo, ou de conhecer as verdades que nem sempre nós somos capazes de compreender no primeiro momento. O não como lugar do amor, minha gente.
Eu entendo o cuidado de Deus na minha vida assim, me permitindo, mas também me negando muito. Não é para você, não é a hora. E você ter que administrar na sua vida os nãos e mesmo assim você continuar sorrindo. Não um sorriso bobo, não. Aquele que nasce da convicção mais profunda de que você fez a coisa certa. Esse é o maior conforto, minha gente, que nós podemos experimentar na vida. É um conforto existencial de você saber que você fez a coisa certa. Que você, apesar de ter tido tantas dúvidas naquele momento, de ter sido tão difícil, de ter sido tão pesado, de você chegar à conclusão de que você fez a escolha certa. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Toda vez que nós temos um desrespeito dentro das relações que a gente estabelece, a gente precisa primeiramente tomar o posto, né? Isso é, assumir o papel. Quando a gente é desrespeitado é porque de alguma forma nós autorizamos o desrespeito. Eu sempre digo isso e tenho uma convicção muito clara disso. Para mim isso é muito real. E eu vejo isso muito na prática. As pessoas que são desrespeitadas, elas geralmente autorizam aqueles que a desrespeitaram pela primeira vez. É uma regra da vida. Se uma pessoa grita uma vez com você e você não fala nada sobre o grito dela, se você não diz que aquele grito realmente lhe incomoda e você não quer que ela continue gritando, é possível que ela grite a vida inteira. E porque você nunca disse, porque você nunca revelou a ela que aquele grito lhe incomodava, então é possível que ela vá continuar gritando a vida inteira. Isso é, você não tomou a posição na hora certa, então vai ter que aguentar grito o resto da vida. Porque ela identificou que com você ela pode gritar quando ela quiser. Quando uma pessoa lhe dá um tapa, sobretudo na relação marido e mulher, e você aceita este tapa, e você não coloca aquele homem no lugar dele, você está autorizando que este marido se transforme em um agressor. E muitas vezes denunciá-lo é a melhor forma de ajudá-lo. Você não pode ficar passando essa violência sozinha e calada, porque cada vez que você oculta o seu agressor, você está dando pleno poderes a ele de continuar lhe agredindo. E essas relações marcadas pelas agressões são relações que nós chamamos de objetais. O que é uma relação objetal? É quando eu estou diante de alguém que eu enxergo como um objeto. Um objeto eu posso fazer o que eu quero com ele. Ele não tem reação. Eu posso pegar essa cadeira e quebrá-la. Eu posso jogá-la fora, eu posso gritar com ela. E não vai alterar em nada o que essa cadeira é, porque ela é um objeto. Agora, a partir do momento que eu trato aquela pessoa como se ela fosse um objeto, isto é, com total desrespeito por ela, eu estou então desumanizando a relação. Uma relação desumanizada é uma relação que vai causar muito sofrimento em quem está dentro dela. Porque nós não queremos ser desumanizados. Mas volto a dizer, no momento em que há o primeiro gesto de desumanização, se a gente não reage contra esse gesto, é possível que a gente vá se desumanizando cada vez mais. E você sabe disso na prática. Começa a pensar aí na sua vida, quantas pessoas já lhe agrediram com palavras, e são agressões constantes muitas vezes. Filha que grita com a mãe, isso é tão comum, não é? Filho que agride a mãe. Um dia essa mãe perdeu a autoridade sobre ele. E a autoridade não é gritar não, viu? A autoridade é dizer a ele com calma, você não vai gritar comigo, porque eu sou sua mãe e mereço respeito. E você vai demonstrar por meio das suas atitudes, que se ele continuar gritando com você, ele vai passar por um processo de correção que lhe vai ser muito doloroso. Porque se você não contorce essa situação, não é aquela história? É de pequenino que se torce o pepino, não tinha uma coisa assim? É verdade. Se você não coloca a criança no lugar certo, daqui a pouco ela está mandando em você. Relação objetal entre pai e filho é muito comum. Tem muitos filhos, gente, que são, 2, 3 anos, carinha de anjo, mas já estão agindo
de maneira terrível, já são diabólicas nas suas atitudes. Sabe por quê? Porque elas estão criando dentro delas um espírito de autoridade que um dia vai desencadear e até mesmo no risco de violência física contra os pais. Então é preciso que a gente o tempo todo jogue luz sobre as relações que nós estamos estabelecendo. Será que nós também não estamos tratando o outro como se fosse um objeto? Será que nós não estamos autorizando os agressores? Será que nós não estamos entregando a eles a possibilidade de fazerem com a gente o que eles bem entenderem? É muito comum no mundo de hoje a gente permitir a agressão. Um dia ele muda. Não, não vai mudar não. Se a gente não sinalizar para a mudança, ele não vai mudar. Eu volto mais uma vez àquilo que eu estava confessando da minha vida, né? Sabe qual que é o grande risco que eu corro como pessoa? É o fato de eu ter pouco espaço na vida de ter feedback das pessoas para mostrarem os meus erros, para mostrarem os meus defeitos, para mostrarem aquilo que em mim precisa ser modificado. Por uma razão muito simples. Às vezes a minha estrutura de vida não me permite isso. Às vezes as minhas relações são tão rápidas, os meus encontros são tão transitórios, que eu não tenho uma pessoa que de fato chegou, Padre Fábio, isso não está certo não. Naquele momento que eu disse para você que eu tive o desafeto, né? Que eu ouvi dessa pessoa isso. Uma pessoa com muito carinho me disse, uma pessoa que participa da minha vida. Cuidado com o que você está fazendo com você. Porque chega um momento, gente, que assim como eu posso fazer bem a muita gente, eu posso fazer muito mal a uma pessoa. Tudo depende do que eu vou permitindo. E muitas vezes esse feedback é absolutamente necessário para que a gente não se torne objeto do outro. Deus me livre de ser objeto do outro. E a gente sempre corre esse risco, né? O que é você ser objeto do outro? É quando ele vê em você apenas a satisfação de uma necessidade. Cada vez que a gente se sente objeto do outro, ou então que ele te põe a mão quando ele quer, que ele te abraça do jeito que ele quer, não. O corpo é um limite que precisa ser respeitado. Eu não sou um objeto para o outro me encostar do jeito que ele quiser, me pegar do jeito... Não, as coisas não podem ser assim não. Você na sua vida estabelece os seus limites o tempo todo. E é importante que você estabeleça. Você não é objeto. Se você cair no meio de uma multidão, e essa multidão se sentir no direito de colocar a mão em você o tempo todo, não. Há um limite que precisa ser respeitado. A relação objetal, ela acontece em todas as dimensões da vida. No momento que você vai ao banco, por exemplo, você corre o risco de ser considerado um objeto. Se você é mal atendido, se a pessoa olha para você como se você fosse mais uma cadeirinha que está ali dentro, e não se preocupa com as suas necessidades. Nos estabelecimentos públicos, nós corremos o risco o tempo todo de sermos considerados objetos. Às vezes você entra dentro de um lugar... Você não é considerado humano, você é apenas mais um número que está ali dentro. Numa fila de espera no hospital, numa fila de laboratório, sei lá. Você corre o risco de ser considerado um objeto. Eu até digo que o que faz diferença no atendimento das pessoas hoje? Se você tem uma empresa e não quer trabalhar a partir das relações objetais, é você tratar o outro como gente. Hoje, por exemplo, eu fiz uma experiência muito interessante lá em Taubaté. Eu precisava de uma informação a respeito de uma encomenda minha internacional que está vindo, e eu liguei nos Correios. E não estou tratando com preconceito, mas geralmente quando a gente liga para essas empresas, a gente custa ser atendido, não é assim? Até que aquilo cai dentro daquele setor que vai analisar a situação. Não, imediatamente eu fui atendido por um rapaz chamado Rogério, que foi a segunda vez que ele me atendeu. E olha, o interesse dele por resolver a minha situação, nem era da alçada dele, mas ele se interessou pelo assunto, procurou e disse, Fábio, nem sabia quem eu era, falou, Fábio, quando você, vamos esperar mais uns 2 dias, não conseguindo, ligue, me chame, fale comigo, que eu vou lhe ajudar a resolver essa situação. O que na verdade aconteceu, minha gente, é que aquele rapaz, no exercício da sua profissão, me tratou como gente. Porque nós somos agredidos muitas vezes, como essa senhora estava dizendo, não é só por meio de atitudes.
de gestos violentos. Não. Às vezes, eu, em negligenciar uma informação, eu estou sendo violento com o outro. No momento que eu não digo ao outro o que eu sei, ou que eu não faço pelo outro o que eu posso fazer, eu estou sendo violento com o outro. De vez em quando você também tem alguém que aproxima, né, que fica atentando contra aquilo que você tem de mais bonito, de mais sagrado. Sabe, minha gente, ultimamente, esses dias têm sido dias difíceis para mim. Sofrimentos que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, decepções com pessoas que você ama. E aí uma pessoa disse para mim assim: padre, contando, né, a minha dor, o meu sofrimento, ela falou assim: quanto mais puro é o coração da gente, maior vai ser o nosso sofrimento por tudo aquilo que nos acontece. E às vezes a gente tem uma tentação de pensar, porque a gente foi enganado, porque a gente sofreu, a gente foi traído, foi deixado de lado, a gente corre o risco de endurecer o coração da gente e falar: ah, tá bom, vou fazer do mesmo jeito. Não. Essa é uma arma que não vale a pena. Toda vez que tentarem matar a sua melhor parte, reaja. Toda vez que alguém atentar contra a sua sacralidade, contra aquilo que você tem de mais precioso, não permita. Vai se decepcionar de novo? Não tem problema não. É melhor ainda a gente se decepcionar e seguir tendo o coração puro, tendo o coração limpo. Limpo de ódio, limpo de ressentimentos, limpo de mágoas. Que a vida só vale a pena quando é vivida assim, minha gente. Quando você tem consciência de que você está sendo o ser humano que você deve ser. E você olha para o tempo vivido e fala: está aqui. Está valendo a pena ser quem eu sou. Fico olhando para você e fico imaginando quanta dor que não deve ter nessa história aí também. Ixi, o povo está dizendo. Quanta traição. É duro a gente ser traído, não é verdade? Você ser julgado fora. É duro a gente sentir que você foi usado. Que aquele que dizia que te amava não amou. Que aquele que dizia se comprometido com você não era. É muito duro. É duro na vida a gente ter que admitir que nós fomos um território banal na vida do outro. É muito duro. Esse eu encontro o tempo todo, minha gente. As pessoas hoje se descartam com muita facilidade. As pessoas se jogam fora com muita facilidade. Eu vejo pai traindo filho, filho traindo pai, amigos que se traem, marido e mulher. E a gente tem que sobreviver a tudo isso. Sabe por quê? Porque a pior traição que nós podemos receber na vida não é a que o outro nos faz, mas é aquela que a gente deixa e continua e permite continuar dentro de nós. Cuidado. Cuidado para você não desperdiçar a sua vida neste tempo debaixo da terra, neste tempo de sofrimento, sem descobrir que esta dor, que este sofrimento, pode lhe gerar uma ressurreição. E aí a gente nasce muito melhor. Quem sabe depois daquela traição, depois daquela dificuldade, você hoje tenha condições de renascer muito melhor, muito mais forte, muito mais resistente. Olha o meu presente hoje, ó. Está dizendo que eu sou campeão do mundo, igual Adriano Moraes. Ah, agora eu estou podendo. Sabe por que eu fiz questão de colocar o presente do Adriano? Porque eu tenho consciência que todos os dias eu preciso me recordar que eu nasci para vencer. Todos os dias. Você sabe que a minha missão como padre é essa, eu não tenho dúvida. Para mim nada mais pode ser precioso, minha gente, do que aquilo que hoje à tarde aconteceu ali. Quantas pessoas segurando na minha mão e dizendo assim: ô padre,
Obrigado. Outro dia uma senhorinha me encontrou. Ela ficou assustada quando me viu lá no aeroporto. Eu estava retirando a minha mala. Ela gritou e falou assim: mas eu não poderia deixar de dar um abraço no meu Lexotan. Ela disse que eu sou o Lexotan dela. Já valeu ter vivido ser o Lexotan na vida de alguém. Estou errado? Não? É bom demais quando você sabe que a sua vida empresta sentido para alguém, que o seu trabalho empresta sentido para alguém. Só que eu também tenho que viver o desafio de descobrir o sentido de tudo isso. Eu não quero ser um funcionário da fé. Eu quero cada vez mais estar comprometido para que você possa usar esse cinturão também e você ser um campeão. Quero te ver perdedor. Sou o seu Lexotan? Obrigado. Sabe por quê, minha gente? Essa vida é curta demais para a gente poder desperdiçá-la com o que não vale a pena. Pode ser que hoje você também esteja sentindo o mesmo que eu senti nessa semana. Pode ser que o seu coração também esteja doído por alguma traição, por alguma coisa ruim que tenha acontecido na sua história. Não tenha medo disso não. Você pode ficar melhor. Não se entregue. Não se curve. Faça como a cigarra. Vive esse período como um tempo de preparo para o seu canto. Às vezes nós ficamos muito medrosos, nós temos muito receio de dizer para o outro que o outro está sendo excessivo. Às vezes nós temos, e na hora que você vai fazer isso, você faz do jeito errado. A palavra certa, quando é dita no momento certo, e o outro acatando também, porque você também não tem a obrigação de ficar falando a vida inteira aquilo que você já disse uma vez, e a obrigação é ele acatar, porque a vida é dele. A partir do momento que você identifica que no seu território você quer estabelecer esse limite, é direito seu, e o outro tem que acatar sim. E a partir do momento que a gente lida com um pouco mais de verdade, a gente dá a oportunidade ao crescimento do relacionamento. Às vezes a gente sofre demais porque a gente não sabe ser honestos. E é difícil mesmo. Eu sei que não é fácil você estabelecer os limites do território, não é? Às vezes o outro invade demais. É engraçado, né? A gente que é público, o tempo todo a pessoa tenta invadir meu território. A pessoa dá palpite no meu óculos, gente. Faz com carinho? Pode ser. Eu vou usar o óculos que eu quero. Eu vou usar a roupa que eu quero, não é verdade? Você já ouviu isso? Às vezes a pessoa se sente no direito de passar um e-mail longo para você, dizendo que você não deve usar aquilo. Me desculpe. O outro dá palpite demais na sua vida, você sofre isso. Eu sei que você sofre. Eu não estou falando de uma coisa que é privilégio meu, não. As pessoas têm que entenderem que até na comunicação escrita, no e-mail ou na palavra, na carta, tem limite. Que o outro só pode ultrapassar se você deu a ela esse direito. Existem intimidades que isso é questão de educação, que nós precisamos retomar. As pessoas estão muito deselegantes, como diz Ana Engelberg. Que deselegância, é verdade. Nós somos deselegantes demais quando nós damos palpite naquilo que a gente não foi chamado. Os relacionamentos, muitas vezes, dentro da nossa casa, entre os amigos, são assim. As pessoas estão invasivas demais. Nós estamos numa época em que a comunicação é fácil. No Twitter você entra, você fala o que você quiser, você dá palpite no que você quiser, você fala com aquela pessoa. Agora cuidado, porque as regras da elegância, do bom senso e da intimidade valem para toda e qualquer forma de comunicação.
é interessante que a gente tenha o cuidado de saber o que eu vou dizer para aquela pessoa. Eu tenho direito? Ela me deu liberdade para isso? Será que eu estou sendo coerente com o tanto de intimidade que eu tenho com ela? Será que eu estou agindo a partir do meu lugar? Será que eu tenho compreensão do lugar que eu ocupo na vida dessa pessoa para eu dizer o que eu vou dizer? Você sabe? E às vezes o contrário também acontece. Às vezes você tem toda a intimidade com aquela pessoa, você é irmão dela, você é amigo íntimo e você não tem coragem de ultrapassar o território que é direito seu ultrapassar porque você tem intimidade. Então, ultimamente, os nossos relacionamentos estão tão pouco qualificados porque nós erramos dos dois lados. Ou a gente erra porque a gente ultrapassa e fala o que não é direito a gente dizer, porque o outro não me pediu opinião e nem tampouco me deu liberdade, não tem amizade comigo, não tem intimidade comigo para me permitir dizer o que diz, ou porque eu tenho a intimidade com ele, mas não me exerço no papel que eu deveria exercer. Eu não sou com ele honesto o suficiente para apontar nele aquilo que a nossa amizade nos dá direito a apontar. Sabe, minha gente, eu fico pensando que cada vez mais nós precisamos ter cuidado. Os nossos relacionamentos precisam ter qualidade. E eu quero ter relacionamentos de qualidade. Eu quero ter amigos que tenham possibilidade de acessar as minhas questões, as mais difíceis, as mais duras, e ter a oportunidade de dizer alguma coisa a respeito disso. Eu quero ser afrontado, sim, por quem me ama. Eu quero, sim, ter a oportunidade de ser desafiado por quem me conhece, por quem tem intimidade comigo. Você também tem o direito de ter isso. Porque quando nós temos um amigo de verdade, para participar da nossa vida, para interferir do jeito certo, meu amigo, a vida ganha outra qualidade. E a experiência da amizade, do comprometimento, é absolutamente saudável para todos nós que queremos ser melhores, que queremos avançar. Eu desejo isso, né? Que nesse tempo de tanta comunicação, de tanta fala, de tanta gente que diz, a gente possa encontrar alguém que nos diz aquilo que a gente realmente precisa ouvir. Tenho medo de, no meio de tantas palavras, a gente falar e não comunicar com ninguém. Outro dia, só para encerrar, conheci filha de um grande escritor. E eu comentei com ela, ela me escreve de vez em quando um e-mail, sempre muito polida, sempre tratando de assuntos que são pertinentes. E uma vez eu comentei com ela, você escreve pouco, escreve muito bem, mas muito pouco. Ela falou assim, padre, eu tenho um profundo respeito pela palavra. Eu não uso para banalizá-la. Eu acho que isso tem nos faltado, minha gente. O uso da palavra do jeito certo. Eu desejo do fundo do meu coração que a palavra certa, no meio de tantas falas, de tanta gente que fala tanto, você tenha a oportunidade de ouvir uma palavra que possa lhe fazer bem e ao mesmo tempo oferecer a alguém uma palavra que possa mudar, que possa fazer bem. Padre Fábio, eu ainda não consegui entender como as pessoas têm tanta fé. Afinal, na realidade, o que é ter fé? Vou às missas, participo das equipes de Nossa Senhora, rezo, evangelizo todos os dias, acredito na existência de Deus, mas não consigo ter essa fé que minha mãe tem, por exemplo. Por favor, me oriente sobre isso. Estou pecando contra Deus? Veja bem, gente, é interessante, às vezes nós temos uma tentação de pensar a nossa fé sempre na comparação. Eu sempre digo que comparação é um jeito muito ingrato de viver, ou de você até qualificar uma coisa. Qualificar uma realidade, por exemplo, comparando. É ingrato, porque às vezes aquela situação, ela não merece ser comparada. Ela é única.
Tudo aquilo que nós comparamos corre o risco de criar injustiça dentro de nós, ou corre o risco de criar injustiça fora de nós. Comparar é um jeito estranho que nós temos de cometer injustiça. E eu sempre digo que nós, no momento que nós estamos falando de fé, nós não temos o direito de comparar ninguém a ninguém. Porque senão a gente acaba desconsiderando alguns aspectos da fé que de repente são mais vivos em um, menos vivos em outro, mas que não podem ser considerados mais importantes ou menos importantes. São aspectos diferentes. A psicologia nos ensina, né? Porque há três perspectivas da psicologia muito interessantes. Uma que considera que o ser humano ele é fruto dos condicionamentos genéticos. Então ele é o que é porque foi dado a ele uma genética. A outra linha de psicologia comportamental vai dizer que não, que ele é fruto do meio. Até tinha aquela célebre frase, né? Me dê uma criança e eu faço dela um intelectual ou um marginal. Então é aquela outra corrente que acredita que o ser humano é fruto do meio. E eu acho interessante que há uma terceira linha que diz assim: ele não é melhor nem pior, porque é geneticamente programado, né? Porque tem uma carga genética. Ele não é melhor nem pior, porque ele foi criado neste meio ou não foi naquele. Ele é diferente. Então ele não está determinado nem pela genética, nem pelo meio. Ele tem uma diferença. E a partir dessa diferença a pessoa é. A pessoa é o que ela é. Aí, gente, tem toda uma influência daquilo que eu recebi geneticamente, daquilo que eu recebi culturalmente. A fé nasce disso, minha gente. Eu acredito de acordo com o meio que me forneceu os instrumentais da minha fé. O que é fé? Fé é você ter a possibilidade de crer naquilo que você não vê. Porque se você vê, deixou de ser fé. Por isso que eu às vezes, eu questiono muito alguns modelos de religião, onde tudo é muito explicado, tudo é muito claro, tudo é muito limpo, tudo é muito justificado. Não. A fé, ela nasce justamente daquilo que a gente não consegue ver. Eu compreendo o amor, por exemplo, como uma forma de fé. Por que você ama aquela pessoa? Não sei. É uma pergunta ingrata, né? Não é assim? O amor não sobrevive de um não saber também? Ele sobrevive daquilo que eu sei, mas ele nos mantém um do lado do outro, é justamente por aquilo que a gente não sabe ainda sobre o outro. Isso é fé. Eu tenho fé em você. Isso é bonito, né? Você vai tomar um banho e você nunca pensou, será que tem um ácido nesse sabonete? Você não pensa. Você age a partir da boa fé. É aquilo que lhe faz acreditar que uma pessoa não prejudicou o seu sabonete. Ele não fez um atentado contra o seu sabonete. Isso é fé. Tudo é experiência de fé. Você está aqui dentro deste teatro, você está com fé que as bases dele são sólidas. Não vai cair em cima da nossa cabeça. Você já imaginou se a gente começasse a duvidar de tudo? Você não entraria mais no supermercado porque eu acho que cai. Eu não me aproximo mais daquela pessoa porque eu acho que ela vai me trair. Não. Tudo é experiência de fé. Agora, como é que isso se manifesta diante do sagrado? Tudo isso se manifesta em fé sagrada a partir da experiência que a gente tem como pessoa. A grande injustiça é quando eu quero comparar a minha fé com a da minha mãe, por exemplo. Alguém poderia dizer, Padre Fábio, a sua mãe tem muito mais fé que você. Eu não concordo com isso. Porque a minha fé é diferente da minha mãe. Mas eu não posso dizer que uma fé é superior à outra. Tudo aquilo que a gente considera superior, gente, gera preconceito, gera racismo, não é assim? O racismo não sobrevive no mundo justamente porque umas pessoas se acham melhores que as outras. A mesma coisa acontece no horizonte da fé. Nós não temos o direito de ficar comparando a fé de ninguém. Então, cuidado. Não compare a sua com a dos outros e não permita que a sua seja comparada. Você tem um jeito específico de acreditar em Deus. Você tem um jeito específico de viver a sua experiência do sagrado. Pronto, ponto final. A experiência é sua. O jeito de ver, de interpretar, de sentir este Deus é seu. Ele não pode ser comparado, porque senão você começa a viver aquela coisa, eu sou melhor ou eu sou pior.
E na verdade nós não precisamos nem de gente que se sinta melhor, nem de gente que se sinta pior. Aliás, eu acho que os problemas do mundo seriam resolvidos no dia em que a gente colocasse essas questões diante dos nossos olhos. Você não é pior nem é melhor, só é diferente. A tolerância religiosa nasce disso. Eu não posso me sentir melhor do que você. Tanto é que há um teólogo que eu gosto muito, ele sempre diz assim: toda religião tem o direito de viver o seu Antigo Testamento. Você que já vive, por exemplo, você que é cristão, que já está dentro do Novo Testamento, você corre o risco de olhar para o Antigo e falar assim: nossa Senhora, nós somos muito melhores do que eles. Só que tem gente que ainda está no Antigo Testamento. E nós não temos o direito de olhar para o contexto deles e dizer que nós somos melhores, não. Da mesma forma como eu não tenho o direito de olhar para uma pessoa, de repente, que não tem estudado teologia nenhuma, e dizer que ela não tem fé, porque eu sei um pouco mais do que ela, não. A fé não pode ser comparada. Fé é uma experiência particular, única. Mesmo que essa fé seja universal, ela vai se manifestar de maneira muito particular nas pessoas. Então a gente é muito injusto cada vez que a gente compara. Isso é até bom, porque cria uma humildade dentro de nós, né? Eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor do que eu, nós somos apenas diferentes. Aqui, cada reflexão é um convite para fortalecermos nossa fé e conexão com o divino. Inscreva-se agora no nosso canal e nos comentários compartilhe como essas palavras ressoam em sua jornada espiritual. Unidos na fé, construímos uma comunidade que se eleva juntos.